Queridos amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, é com grande alegria que damos continuidade às atividades da nossa casa e hoje nós vamos ter a palestra da nossa amiga, da nossa companheira Alessandra Lemos, do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o CEFEC, que vai nos falar sobre alegria, né? Então, nós temos uma alegria muito grande de receber a Alessandra, do Cefec, o Cefec que também está com as suas atividades online. Então, aqueles também que tiverem interesse podem procurar tanto no Facebook quanto no YouTube, coloquem lá Cefec Itajubá e vão encontrar as palestras, os estudos, todas as atividades que estão sendo também realizadas pelo Cefec, a nossa casa co-irmã. Então, muito obrigado, Alessandra, desde já. Antes de nós iniciarmos as nossas atividades, gostaríamos de lembrar uma divulgação que já foi feita no dia 29 de junho, uma segunda-feira. O NEFA vai promover um evento que nós chamamos de Respondendo Questões sobre a Doutrina Espírita. Nós já disponibilizamos um questionário, um formulário online para as pessoas fazerem as suas perguntas, dúvidas sobre a doutrina ou algum tema à luz da doutrina espírita. E no dia 29 nós iremos ler as perguntas que foram feitas e também respondê-las. Vamos então à nossa leitura inicial, que também será a nossa prece, e eu vou solicitar a nossa companheira Sara Marques, para fazer a leitura intitulada Alegria Cristã, que também será a nossa prece inicial. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Alegria cristã. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus, João, capítulo 16, versículo 20. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes, como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames. Discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimento constituiu os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real um valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Jesus abençoe a todos, que assim seja, graças a Deus.
Muito bem, então vamos agora ouvir as reflexões sobre alegria trazida pela nossa irmã Alessandra. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos, é muito bom estar aqui novamente com vocês, hoje 15 de junho de 2020. Nosso tema é alegria, tá? Para chegar no resultado final, na conclusão do que eu propus a trazer hoje, de discutir, de conversar entre nós, antes eu tenho que passar alguns conceitos. Eu estou trazendo conceitos básicos, bem simples, não quero entrar em ramo de neurociência, de psiquiatria, psicologia, porque isso seria um embate que, sim, perdura há anos e tem uma grande distinção entre os autores, e nós sabemos que hoje essas áreas estão em grande desenvolvimento, então está sendo descoberto várias outras questões que não nos cabem nesse momento. Então, vamos nos ater ao que eu trouxe para a gente poder concluir bem legal como é que funciona essa alegria para a gente em todos os momentos da nossa vida e onde que a gente tem que buscar, tá? Então, primeiro, afinal, o que é uma alegria? A alegria ela é uma emoção, ou seja, é a resposta a uma sensação exterior. A alegria é uma emoção inata. Bem, o que eu quero que observemos para a gente levar? De Darwin, né, até Damasio hoje, que fala muito sobre a questão da teoria das emoções, o que a gente tem certeza é que nascemos com respostas exteriores. Então, nós temos algumas respostas exteriores e essas respostas são chamadas de emoção. Essa emoção a uma sensação que vivenciamos do exterior, ela, como eu falei, ela é inata e os autores em si trazem entre 4 a 6 emoções que são chamadas primárias. A alegria está em todas elas. Então, a resposta que nós temos à alegria é uma reação nossa inata. Tá? Então, isso que é importante a gente entender. Segundo ponto, uma emoção é diferente de um sentimento. Por quê? Porque uma emoção, ela é necessária um estímulo exterior, tá? Que nós trazemos para dentro de nós. Enquanto que um sentimento é um estímulo que nós temos interno que trazemos para o exterior, tá? Então, por isso que a gente tem que frisar o que diferencia a alegria da felicidade. Enquanto a alegria tem essa origem em um estímulo exterior, ou seja, de fora, a felicidade é um sentimento que se origina de forma interior, de dentro para fora. No entanto, nós temos que observar que há sutis diferença entre as duas quando nos expressamos e até há certa confusão entre o significado destas. Por que eu fiz questão de frisar isso? Porque se a gente fosse trabalhar dentro do que eu falei, neurociência, psicologia, psiquiatria, nós teríamos que frisar as sutilezas que existem entre as diferenças da emoção e do sentimento, e assim por si, alegria e felicidade. No entanto, não é o meu objetivo. O objetivo aqui é que não nos preocupemos com essa diferenciação durante os textos que vamos trabalhar entre alegria e felicidade. Por quê? Também existe uma convicção quase que unânime de que a alegria ela traz a felicidade, porque em muitos momentos ela é necessária para nós encontrarmos dentro de nós. Seria a forma de nos motivar, né? Se existe algo que nos motiva de dentro, porque a motivação ela é algo de dentro para fora. Mas existem meios e formas de a gente fazer com que isso venha de fora, fazendo um estímulo para que a gente encontre dentro de nós. A mesma coisa da alegria. A alegria ela tem por finalidade trazer e promover em nós a felicidade. Então, aqui nessa nossa conversa, não temos que ficar preocupados se a gente está falando de alegria, se está falando de felicidade, porque ambas têm assim uma sutileza, existe a sutileza entre ambas, e a gente não precisa estudar elas para entender o que é esse sentimento que a gente busca e o que é essa alegria que a gente sempre encontra, tá bom? Então, é isso que eu quero trazer para a gente continuar conversando sobre a alegria. Afinal, então, por que nós buscamos alegria? Então, é como eu falei, a gente busca alegria porque o homem, ele passa a sua vida em busca da felicidade. Então,
como a gente não entende muito bem como que funciona isso em nós, acreditamos que são aquelas motivações exteriores que vão nos trazer felicidade. Então, o externo que vai nos fazer feliz é o que a gente tem de dentro, é que de fora que vai fazer com que nós encontremos a felicidade. Então, a gente deposita a felicidade nossa no que seria alegrias, porque a alegria, uma das características dela é que ela não é perene, ela é uma coisa, ela é rápida, é fugaz, né? Rapidinho ela passa. Enquanto que a felicidade, a gente já sabe que a felicidade é uma coisa plena, ela é perene, né? E a gente, não entendendo muito bem isso, a gente busca aquela alegria momentânea. Então, se a gente compra alguma coisa e nos deixa alegre, a gente acha que é felicidade, né? Se a gente vê alguém que nos deixa alegre, a gente acha que aquilo é felicidade. Sim, óbvio. Tudo isso pode se transformar em felicidade de acordo com o contexto. Mas, em si, a felicidade, ela é um sentimento que só nós, ele é íntimo, ele pertence a mim, só eu vou entender esse sentimento e trazer ele de dentro para fora, tá? Então, o que a gente tem que entender até agora? A alegria, ela é uma emoção, ela é inata, enquanto que a felicidade é um sentimento que nasce dentro de nós, e é um sentimento que nós, por muitas vezes, aprendemos a encontrar, né? E que existe diferença entre os dois, mas que aqui nós não vamos comentar essas diferenças, porque o que a gente tem que entender é que nós estamos sempre buscando alegria, porque a gente está sempre acreditando que ela vai nos levar à felicidade. E ninguém gosta de ficar triste. As pessoas acreditam que temos que estar sempre felizes ou alegres o tempo todo, tá bom? Então vamos continuar. E aí, como eu falei, onde que nós temos o hábito de buscar alegria? E aí, ela é uma busca individual. Cada um busca onde acredita que encontrará. Daí, gente, a grande questão nossa das compulsões, né? Então, se a gente acha que vai encontrar essa felicidade comendo, a gente passa a ter uma compulsão alimentar. Se a gente acredita que nós vamos ter isso na compra, nós vamos passar a ter uma compulsão à compra. Isso inclui pessoas que a gente acredita que a pessoa faz parte da nossa vida e que é ela que vai nos trazer felicidade. Então, a gente começa a buscar no outro também a nossa felicidade. Isso não está certo, né? Porque ele não é capaz de fazer isso, como eu já expliquei. É uma alegria, pode até se transformar em felicidade, mas se é de fora que a gente está buscando, então ela é, sim, uma emoção. Então, ela é uma coisa que pode ser rápida. E aí você pode ter uma posse por aquela pessoa, imaginando que se você perder, você não vai ter mais nenhum momento de alegria. Como também a gente pode buscar isso no trabalho, né? A gente começa a fazer aquele workaholic, né? A gente começa a buscar no trabalho aquilo como se aquilo fosse felicidade, tá? Então, a grande questão é essa. A alegria, ela é tudo que a gente busca de forma exterior. Então, ela difere de felicidade, tá? Mas vamos continuar para a gente continuar entendendo um pouquinho mais sobre nós. E aí, nós temos que parar e analisar tudo que eu falei até agora nesses momentos. Existe diferença entre alegria e felicidade. Nós não conseguimos compreender isso de forma clara. Então, nós buscamos a felicidade através da alegria. Então, a alegria, ela é muito importante para o nosso contexto social. Porque a alegria, ela é capaz de fazer com que nós realmente encontremos a felicidade, desde que nós conseguimos compreender como a alegria se comporta dentro de nós, tá? Então, para isso, nós temos que entender algumas questões da alegria. E aí, eu busquei dentro da filosofia espírita, né, da nossa religião, que também tem sua questão filosófica, num livro da Joana de Ângeles, Vida, né? Vida, Desafios. Aí eu esqueci completamente o nome, mas está na minha bibliografia ao fim. Então, Desafios e Oportunidades, né? Vida, Desafios e Oportunidades, de Joana de Ângeles, foi psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco. Esse texto. Então, eu vou lê-lo com vocês e depois nós vamos fazer alguns esclarecimentos. A alegria certamente não impede os episódios de reflexão pela dor, de ansiedade pelo amor
de espera pela saúde, de presença da enfermidade e de angústia momentânea de inquietação diante do que esteja ocorrendo. Então, acreditamos que se estamos alegres, nós não vamos passar por esses outros momentos de dor, de angústia, de inquietação, né, de raiva, de tristeza, né, de aversão. E isso não ocorre. Por quê? Porque nós somos seres que trazemos outras emoções que são concomitantes. Todas elas estão vivenciando em nós. É um conflito que nós temos em nosso psicológico em busca de encontrar amadurecimento emocional. Então, mesmo com alegria, nós vamos estar vivenciando um momento de tristeza. Mesmo com a ira, em momentos que a gente vai ficar com alguma raiva, a gente pode estar vivenciando momentos de alegria. Mesmo com outras emoções que estejamos vivenciando, nós podemos encontrar alegria. E o inverso também. Vivenciando a alegria, nós vamos passar por tudo isso. O que diferencia isso? É que nós vamos ter capacidade de compreender que existe um amadurecimento emocional. E que esse amadurecimento emocional, ele passa por essas situações conflitantes do ser. É um desafio, como o livro próprio diz. A vida é um desafio. Viver é desafiante. Viver é um conjunto de emoções, sensações, sentimentos que nascem e estão em conflito dentro de nós. E que não quer dizer que um seja predominantemente ainda, porque não estamos maduros emocionalmente, nem espiritualmente e nem psicologicamente. Então, é natural que convivemos com esses conflitos. E aí vem o grande problema nosso contemporâneo: imaginar e não querer passar por nenhum tipo de dor, de ansiedade, de angústia, de inquietação, sendo que esses conflitos existenciais, eles são necessários para que a gente amadureça. Então, é óbvio que vamos vivenciar isso tudo. Então, não podemos buscar em outros momentos, né? Não podemos buscar nas nossas compulsões a alegria de forma perene, porque isso não ocorre. Ao contrário, o que nós temos que entender é que ela pode estar concomitante com todos esses outros sensações e emoções que nós temos. Por quê? Porque a gente pode estar alegre e ter um pensamento otimista em relação às situações que a gente passa. Então, se você está num episódio de ansiedade pelo amor, olha, todo mundo sofre de amor, certo? Ou sofreu. Se você está num momento de conflito por causa da saúde, né, passando por uma enfermidade, uma angústia momentânea, vivenciando aqui esse isolamento, né, com uma inquietação durante o que está correndo, as expectativas, não quer dizer que você tem que estar alegre o tempo inteiro. Quer dizer que você pode estar sentindo alegria, mas não perceber que ela é dominante em alguns momentos de conflito. Então, você vai perceber que às vezes vai ter mais tristeza, né, do que alegria, mas tudo bem. Passa, depende de nós conseguirmos dominar em nós essa nossa busca incessante pelo prazer contínuo. Então, o que a gente tem que perceber é que nesses momentos em que a gente não consegue trazer a alegria, né, visualizar a alegria, ela pode ocorrer. Então, isso é um aprendizado. Então, por isso que eu falei assim que eu não queria entrar embaixo de neurociência, porque a neurociência ela busca justamente esse controle das emoções, né? Você controlar essas emoções. Mas isso não é o nosso embate. Nosso embate é a gente conseguir perceber que a alegria pode estar presente em todos os momentos, independente deles estar nos causando outras emoções. E que se conseguimos fazer, e nós podemos encontrar de uma forma muito mais fácil do que a gente imagina. É por isso que o tempo todo se fala assim, olha, muda o pensamento, olha, vamos mudar a forma de enxergar, vamos ver
vamos fazer um exercício mental, olha, vamos auxiliar ao outro, porque a gente tira o foco daquela emoção que nós estamos vivenciando para permitir que outras emoções venham e que elas nos dominem. Então, isso sim é possível de acontecer o tempo todo, basta que a gente aprenda a desviar o nosso foco de outras emoções, tá? E aí, continuando, a gente vai falar o seguinte, que isso é muito importante, porque a alegria faz bem ao corpo e à alma. Poxa vida, aí não tem como a gente não fugir, tá? A alegria, ela é importantíssima. Prova disso é que todos conhecemos aqueles doutores da alegria, que fazem visita aos doentes nos hospitais. Existem vários projetos de música, né? De terapias que fazem que a gente busque alegria de forma exterior. Então, a gente vendo um animal, né? Sentindo um animal, né? Vivenciando uma flores, hortas. Isso é os doutores da alegria que fazem brincadeiras, fazem a gente rir, fazem a gente ficar alegres, né? Principalmente as crianças durante seus momentos de enfermidade. Por que isso? Porque a alegria, ela faz, gente, em nós acontecer uma coisa chamada elevação dos nossos hormônios que nos trazem não só um bem-estar, mas também defesa imunológica. Pessoas alegres, elas têm mais capacidade de se defender de doenças. Elas têm mais capacidade também de reação frente às enfermidades. Então, estar alegre, fazer tudo para buscar essa alegria e vivenciar essa alegria em muitas situações, ela permite que a gente fique bem fisicamente. E, além disso, também faz com que nós fiquemos bem emocionalmente. Porque se a gente começa a buscar alegria, significa que a gente está amadurecendo psicologicamente. A gente consegue perceber que tudo em nós tem uma fluidez natural. Então, como é que a gente começa a enxergar? O que seria esse amadurecimento, então, que faz bem à alma, esse amadurecimento emocional? À medida que a gente amadurece, a gente percebe que em cada desafio há uma vitória. Em cada dificuldade há um crescimento. Em cada momento de luta existe no fim a colheita. Então, conseguimos perceber que são momentâneos essas emoções conflitantes em nós. Então, se a gente começa a perceber como que funciona em nosso organismo, como que funciona isso, a gente começa a fazer o quê? Fazer com que a gente faça exercícios mentais para a nossa cura interior. Então, a gente percebe o seguinte, olha, estou triste, eu vi um fato triste, estou aqui, né, dando exemplo momentâneo, estou em isolamento, não posso ver as pessoas, nossa, como vai ser gostoso quando a gente puder se encontrar e se abraçar novamente, né? Ou então, meu Deus, como que eu não valorizei aquele aperto de mão que hoje eu não posso dar? Mas olha, quando, né, sem culpa, tá? Porque isso também faz parte do nosso amadurecimento, que tudo é oportunidade, não tem culpa. Então, quer dizer, quando eu puder novamente fazer isso, vai acontecer, eu vou viver aquele momento com extrema alegria. Então, essa resposta nossa emocional faz toda a diferença para o nosso estado físico em relação à prevenção de doenças. Então, a alegria ela é importantíssima para o corpo. Que dirá para a nossa alma? Porque nós estamos aqui, gente, em busca de progressão espiritual. Por isso que estamos num planeta de provas e expiações, onde a felicidade ainda não é observada por nós, onde ela deve ser encontrada. A mesma coisa acontece com a alegria. Buscamos alegria naquelas questões que estão exteriores e do mundo físico. Dinheiro, né? Coisas materiais. Então, quando a gente começa a ter esse amadurecimento emocional, mental, ele também
é espiritual, certo? Então, o espírito nosso começa a dar valor e perceber que como funciona é tudo momentâneo. É possível vivenciar um momento com um sentimento de alegria, mesmo quando esses momentos nos levam a profunda tristeza. Basta virar o disco. Se o lado A diz que é tristeza, vira pro B. Mesmo porque, gente, eu gosto muito da conclusão daquele filme Divertidamente, não tem como citá-lo aqui. Quando ao fim a alegria percebe a importância da tristeza para ela. Que após cada momento de tristeza, a alegria ocorria. Então, quer dizer, ela percebeu que não tinha como ela afastar a tristeza dela. Quem assistiu o filme lembra disso. Ela passa o tempo inteiro achando que a alegria é uma chata, que a alegria não devia existir, que a alegria está ali fazendo um mal imenso, né? E não, a alegria, a tristeza está ali fazendo o quê? Fazendo com que a alegria se torne mais perceptível. Se não tivéssemos essas outras emoções, talvez nem perceberíamos a alegria nos momentos importantes da nossa vida. É construção, amadurecimento. Então, é importante virar o disco do A para o B. A emoção da tristeza nos leva a entender que a alegria existe. Que a alegria, no final, ela é muito mais profunda do que qualquer outra emoção. Ela é valorosa, porque nós vamos dar esse valor a ela. Então, a alegria, ela vive em concomitância com outras emoções dentro de nós, mas é nós que fazemos com que ela participe mais ou menos das nossas emoções. E assim ela construa mais ou menos momentos felizes que vão fazer parte da nossa existência de forma perene. Então, depende de nós essa construção emocional, essa evolução de cada momento, para perceber que o que acontece nos leva ao fim a encontrar o que nos é verdadeiro, o que nos é importante, algo que realmente detém o valor da nossa vida. Isso aí, gente, a gente poderia dar N exemplos, né? Cada um de nós tem esse exemplo específico, mas existe uma frase que fala assim, que a gente dá valor quando a gente perde. Quando a gente não consegue perceber o quanto tinha valor, enquanto não tinha perdido. Então, por quê? Porque nós não conseguimos, sem os momentos ainda de tristeza, nós não conseguimos ir até a busca de uma reflexão interior. E se a gente não faz essa parte, a gente não consegue perceber a alegria nas pequeninas coisas. Então, pergunte a qualquer pessoa que passou por momentos de tristeza se elas não revalorizaram, ressignificaram os momentos depois de alegria. Isso é normal, né? Essa é a nossa construção. Faz parte de nós essa passagem de momentos, né? E esse caminho é para que a gente perceba que a alegria, ela está constante na nossa vida. É nós que não conseguimos deixar ela fluir, né? Por quê? Pode ser razões muito íntimas, pode ser razões que realmente precisam de uma medicação, que a gente precisa buscar uma medicação para nos dar suporte, porque passamos por momentos de muita dificuldade, a gente não sabe a real magnitude do que o esfrega da sociedade, né, nossa vida, de alguns momentos pode trazer para nós em termos de lesão emocional, mas a gente tem que buscar essa cura emocional, porque buscando isso, nós vamos chegar a conclusões muito lindas e conclusões de que o amadurecimento psicológico, ele tem que passar por todas as dificuldades. Então, realmente, a vida é um desafio, tá? Essas reflexões vêm muito do livro que eu citei para vocês, tá? E aí, continuando, é uma outra questão que eu queria frisar também. Geralmente, nos momentos de reflexão, e a maioria das pessoas, no momento de reflexão chamado tristeza,
momentos de dificuldade, buscam o consolo no Evangelho, né? Buscam em Jesus, em Deus, o consolo. Então é aquela história também, né? O que vem pelo amor, vem pela dor. Então é um momento que a gente consegue abrir a nossa janela interior e perceber que tem algo mais. E aí, como a gente percebe que a alegria ela é uma coisa fugaz, entendeu? Até acontece muito com as pessoas quando adentram uma religião, aquele primeiro momento dela é o de alegria, de empolgação, né? A alegria, ela é assim, totalmente empolgante, né? Ela vem com tudo, né? Uma coisa assim, meio atrapalhada às vezes, né? E a gente fica ali envolvidos com essa alegria na doutrina espírita ou em outra religião, e de repente os problemas passam, e o ensinamento também passa, e a gente esquece de buscar e de mantermos os momentos de alegria junto ao Evangelho. E é essa a nossa reflexão de hoje. Tudo que eu falei foi para chegar nesse ponto. Como nós trabalhamos com interações emocionais e construções emocionais, muitas pessoas elas passam a ver o Evangelho como uma tristeza. Quando elas veem uma Bíblia, elas olham para a Bíblia, o que elas enxergam? Dor, tristeza. E eu escuto também muitas vezes as pessoas falarem assim, mas não tô precisando, né? Deixa para depois, né? Por que deixa para depois? Porque não tá passando por nenhum momento de tristeza. Porque na hora que tem alguma tristeza na vida, sai correndo e busca encontrar aquela alegria lá dentro do Evangelho, que é o consolo. Aí passa aquele momento de tristeza, elas não ficam, né? Acho que a alegria tá fora de novo. Então, peraí, deixa eu buscar a alegria lá naquelas coisas exteriores, né? E fica, durante às vezes uma encarnação toda nesse ciclo vicioso, né? E aí eles só conseguem observar no Evangelho a tristeza. Então a cruz remete uma emoção de tristeza, a Bíblia remete uma emoção de tristeza, o culto é uma emoção de tristeza, quer dizer, só procura aquilo na hora da dor. E não é assim. O que acontece é que as passagens que estão ali no Evangelho, elas são lidas por nós. E nós, e aí eu tenho uma mensagem que eu acho muito linda de Emmanuel no livro Alma e Luz, que ele fala, como lês? Né? Remete à leitura. E realmente é assim. Como você está lendo aquilo? Se você não consegue ler e enxergar alegria, você não vai encontrar felicidade nas páginas evangélicas, que estão repletas de felicidade a todo instante. Você vai encontrar apenas aqueles momentos de dor e de tristeza. Quando falar de Pedro, vai lembrar que Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas não vai esquecer que Pedro passou por aquele momento, negou Jesus, ficou na tristeza profunda com a perda. No entanto, quando viu Jesus, ele nadou assim, euforicamente para rever Jesus. Quer dizer, aquilo foi sublime, né? Então não vai perceber que nas páginas do Evangelho são repletas de alegria. E aí tem uma outra questão também. Porque realmente nos relatos do Evangelho a gente vai encontrar poucas passagens onde fala que Jesus estava alegre. Na realidade não se encontra passagem onde é expressamente falado que Jesus estava alegre. E existem 3 passagens que falam que Jesus chorou, mas que estava alegre a gente não encontra. Mas a gente encontra isso na Boa Nova. No livro Boa Nova, tá, de Emmanuel? Desculpa, nossa, meu Deus, que erro grosseiro. No livro Boa Nova, a gente vai encontrar na psicografia de Chico Xavier realmente essa questão da beleza que existe na vida de Jesus, na alegria constante que temos na vida de Jesus. Né? Que Jesus o tempo todo, Humberto de Campos traz pra gente muitas passagens com alegria. A palavra alegria, inclusive, ela é citada 58 vezes ali. Tem tristeza? Tem, como na vida de todo mundo. Mas não quer dizer que as tristezas de Jesus eram tristezas porque excluíam a felicidade dele, porque ele já vivia em estado de felicidade. Eram tristezas porque ele viu o que estava acontecendo lá de fora e tinha compaixão por nós, né? Mas aí, continuando o ensinamento do Evangelho, vamos falar aqui sobre uma questão que está lá no Consolador,
Livro de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Emmanuel nos responde assim, na questão 242. Por que o Evangelho não nos fala das alegrias da vida humana? Aí ele fala, o Evangelho não podia trazer os cenários do riso mascarado do mundo, mas a verdade é que todas as lições do Mestre Divino foram efetuadas nas paisagens de mais perfeita alegria espiritual. Sua primeira revelação foi nas bodas de Canaã, entre os júbilos sagrados da família. Bem, peço desculpas porque aqui nessa casa tem 9 cachorros. É meio difícil qualquer lugar que vocês não escutem algum tipo de animal, tá? Mas aí a gente retomando aqui, né, na essência do que foi falado. Então, realmente, depende do que você enxerga como alegria. Porque Jesus não está em cenários de alegria que talvez a gente seja habituado a procurar, né? A gente não está no shopping, né? Então, naquela época não tinha shopping, mas a gente poderia imaginar Jesus no mercado que existia ali em volta do templo, né? Quando ele, pelo contrário, ele teve uma manifestação ali de estar muito chateado, triste com a forma com que era tratada as coisas, a casa do pai dele. Mas não falando, não retomando nesse assunto, mas falando aqui na questão da alegria, se a gente for, depende de onde que a gente está enxergando a alegria. Então, se a gente só consegue encontrar alegrias nesses cenários desse riso, né? Porque onde flui a imagem que a gente imagina que seja de felicidade, né? Aquela coisa perfeita, maravilhosa, aquela família doriana que não existe, né? Então, realmente, a gente não vai conseguir perceber em todas as lições do mestre a plena alegria. Começa, gente, de que Jesus começou a sua vida de milagres, né? De que ele começou a ser reconhecido ali como Messias numa festa de casamento. Então, era sinal que Jesus participava desses eventos de alegria, né? Que trazem felicidade, né? Ele continua, Emmanuel, respondendo a questão. Seus ensinamentos às margens, né? À margem das águas do Tiberíades, desdobraram-se entre criaturas simples e alegres, fortalecidas na fé e no trabalho sadio. Em Jerusalém, contudo, junto das hipocrisias do templo, ou em face dos seus algozes empedernidos, o mestre divino não poderia sorrir, alentando a mentira ou desenvolvendo os métodos da ingratidão e da violência. Eis porque, em seu ambiente natural, toda a história evangélica é sempre um poema de luz, de amor, de encantamento, de alegria. Gente, peguem o evangelho. Todos os momentos que Jesus está narrando, que está junto das pessoas. Quando ele está ali, quando ele percebe ali em cima da árvore, né? Hoje eu estou assim, uma memória muito ruim, tá? Para poder lembrar. Zaqueu ali em cima da árvore, que ele imagina Zaqueu ali, que subiu ali para poder vê-lo, né? O que ele faz, né? É uma alegria imensa pro coração de Jesus, uma alegria imensa por Zaqueu. E ele vai o quê? Ele vai para casa de Zaqueu, entendeu? Então, se a gente for observar, o evangelho é todo repleto de alegria. Então, a gente que não consegue perceber essas alegrias ali nas letras. Quem consegue, gente, está um caminho, um passo. Quem lê o evangelho e está todo momento lendo aquela leitura de alegria, né? Lógico, tem os momentos de tristeza ali também, é um relato. Mas consegue perceber que tudo ali tem uma congruência, até a sua própria crucificação, no final, ela tem uma finalidade, extrai alegria, que é para a vida toda. E essa alegria pode se transformar naquele sentimento de felicidade, porque já vem de dentro para fora. Você pega o evangelho, é uma coisa assim, ele só te remota aquela felicidade que você consegue ter dentro do coração, tá? Então, continuando aos ensinamentos, né? Desculpa, continuando aqui os ensinamentos. Começa que Jesus, gente, ele não foi para templo nenhum. Ele pegou em meio da natureza. Por quê? Porque no meio da natureza, as margens do rio, né, com as pessoas, as montanhas, aquele cenário todo, é um cenário de alegria, de afeição mútua, de estar todo mundo ali juntos. Conta-se, né, que Jesus, ele
conta-se que estavam alegres os discípulos de Jesus quando ele veio e chamou, né, os 4 primeiros ali, os irmãos, para serem seus seguidores, né, quando ele convida eles. Então todos os cenários estão sempre repletos de muita alegria, e quando não era alegria para ele, era uma alegria para os outros que envolviam. E aí, gente, eu quero falar um pouco da lição que complementa essa nossa leitura agora, que está no livro Antologia Mediúnica do Natal, de Chico Xavier, Espírito de Versos, onde ele tem uma passagem também de Emmanuel, que é chamada Evangelho e Alegria. E lá ele faz esses comentários. Jesus nasceu no meio da alegria, tá? Foi convidados as pessoas para vir recebê-lo. Quando ele nasceu, já se percebia todo um calor humano em volta. Foi muito feliz. Os anjos vieram anunciar a Maria. Imagina você ser anunciado por anjos. Imagina a alegria de Maria. Então, tudo em volta de Jesus era em volta da natureza. Era em volta da alegria, entendeu? Tudo que passa para ele enchia. Onde Jesus passava, ele enchia o coração das pessoas de alegria. É isso que a Boa Nova é. A alegria que nos remete à felicidade. A própria lição da cruz de Jesus é uma lição de que, no fim, é a alegria. Então, para mostrar que a gente também passa por dificuldades, momentos felizes, tristeza, mas é uma alegria constante no nosso coração, se a gente sabe que está atingindo o nosso objetivo, que é o quê? Sustentamento do nosso crescimento espiritual. Então, essa é a nossa reflexão da alegria. É que a alegria, ela é uma emoção que não é perene, mas ela nos pode levar a um profundo sentimento de felicidade. E não vai ser depositando, como foi falado aqui na resposta, nos cenários do riso mascarado do mundo, que nós vamos encontrar nem a alegria e muito menos a felicidade. Então, tracemos nós as nossas reflexões individuais para conseguir então captar emoções verdadeiras e significativas no nosso caminho diário, que vai nos levar à nossa felicidade plena. Então, não é à toa que lá no capítulo 5, nós somos alertados pelos espíritos, o quê? Que a alegria não é deste mundo, ou seja, como eu já falei no começo, não é que nós visualizamos, não é do mundo físico. A verdadeira felicidade, ela que está lá dentro de nós, ela só pode ser encontrada espiritualmente, através das realizações espirituais e dos valores espirituais. E esse é o nosso caminho. E é isso que era o objetivo de hoje, é mostrar para vocês que, embora tudo em nossa volta possa nos remeter a outra emoção, a outros sentimentos, tudo tem uma motivação e tudo está repleto de alegria. Como foi falado na leitura que está lá no livro Alma e Luz, como lês? Vamos ler os momentos da vida de uma forma significativa para nós. Vamos ler revalorizando, vamos ler com profunda alegria. Se estamos em casa, estamos com aqueles que precisamos. Se estamos trabalhando, porque precisamos ainda estar em constante movimento. E isso cada um de nós sabe, porque lá dentro existe uma coisa chamada consciência, que nos direciona para melhor conclusão dentro da nossa jornada espiritual. E é isso que eu queria dizer para vocês nessa noite. E isso aqui está a minha bibliografia utilizada, tá? Não coloquei aqui o livro Boa Nova, porque apesar de ter feito uma passagem dele, mas é porque eu lembro sempre dele, né? Não tem como, tá? Tá aí para vocês. E eu quero pedir então que todos nós vejamos essa imagem, a imagem da Santa Ceia, uma reunião entre todos eles, uma reunião que era comum. Essa apenas remete ao último momento que Jesus estava com ele, que ele precisava fazer uma reflexão com todos os seus discípulos, porque ele sabia que ia passar, né, por um outro momento da sua história, que ela que ia marcar nossas vidas, que é onde ele realmente deixaria seu legado. Mas é nessa reunião entre esses 12 amigos existia muita alegria. E todos eles fizeram seu caminho próprio para encontrar a felicidade.
Então vamos fechar os nossos olhos, imaginando essa imagem doce, maravilhosa, dos discípulos reunidos ali, amigos, apóstolos. E vamos pedir a Jesus que nos ilumine. Vamos agradecer a Jesus os momentos que estamos reunidos. E vamos pedir que possamos ter o discernimento de enxergar a alegria em todos os momentos da nossa vida, para que ela não nos passe despercebido. Às vezes eu olho para trás e falo, meu Deus, eu pedia tanta alegria e eu estava vivenciando a alegria. Eu pedia tanta felicidade e eu estava vivenciando a felicidade. Vivenciando e continuo vivenciando. Eu espero que tenha olhos para ver qual é bonita a jornada individual minha e a de todos vocês. E que eu possa ter mãos e pés para seguir os caminhos de Jesus e utilizar do seu exemplo nas minhas ações diárias. Que Deus ilumine, que o nosso coração seja repleto de alegria e de agradecimento essa noite em que estivemos todos juntos. Que Deus nos abençoe, que assim seja. E para todos vocês, um beijo, um abraço enorme. Espero que logo